Nessa aula eu quero traduzir e ilustrar tudo que eu mencionei na aula anterior sobre a heurística de aversão à perda. Vamos observar esse viés graficamente. Estou no site do Bitcoin, um gráfico, tempo gráfico diário, e também no gráfico da Solana diário também, ok? O que você está vendo aqui neste momento? O que eu falei simulando aqui o comportamento do investidor que está enviesado nessa heurística, analisando aqui este movimento aqui do comportamento do preço. Temos aqui uma linha de tendência baixista, uma linha de tendência primária, uma linha de tendência secundária, linha de tendência terciária, linha de tendência terciária. Período principal é a tendência principal do mercado, já vimos isso aqui. Tendência média intermediária e temos aqui a terciária, são períodos curtos de dias e semanas. Se você observar essa linha aqui de tendência primária, ela vai no período do dia 10 de novembro até 11 de setembro de 2022. No gráfico da Solana, eu coloquei aqui uma data próxima, novembro também, só que dia 6 de novembro até 14 de junho. O que você pode observar aqui é que os movimentos são correlacionados, são muito parecidos. Aqui uma linha de tendência terciária, aqui uma linha de tendência terciária. Se você observar, é tudo muito parecido, muito próximo. Aqui exatamente também uma linha de tendência terciária. Bom, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque eu vou simular exatamente o investidor que estava posicionado aqui com 10 mil reais, hipoteticamente, entrou na posição com 10 mil reais, entrou aqui no topo e começou a observar o que? O mercado caindo. O preço começou a cair e deste ponto até este ponto, vamos verificar exatamente 9,38, ok? Bom, esse investidor, o que ele fez? Ele viu que o preço estava caindo, hipoteticamente, e manteve a posição. Vamos supor que esse investidor ficou e segurou a posição até aqui com a expectativa do preço voltar, e aqui ele já estava tendo 15% aqui de queda, ou seja, de desvalorização. De 10 mil, aqui só teria 8.500 reais de salto. Bom, vimos aqui duas possibilidades de saída dessa operação. Aqui, ok? E também aqui. Temos aqui 15% que ele poderia estar saindo da operação, colocando stop e buscando outros momentos, outros patamares, outras regiões para voltar para o mercado. É sabido que ele não tinha nenhuma informação do comportamento do preço dos próximos candles futuros. Não tem como saber, mas ele tinha uma referência aqui passada dos preços, volume e também o índice de força relativo. E dava para ver aqui que o índice de força relativo estava aqui na região praticamente de sobrecompra. Aqui nesse topo aqui, sobrecompra. Vamos observar mais? Olha aqui que interessante, que o Bitcoin ele já estava quase 69 mil dólares, quase passando aqui na região de 70%. Mas se você observar e passar para um gráfico de 4 horas, eu ajustei o gráfico para 4 horas e você vai observar que aqui neste ponto o índice de força relativo já estava praticamente quase 80%. Ou seja, sobrecomprado, na região de sobrecompra, mostrando aqui uma exaustão deste movimento aqui de alta. Olha que interessante, o preço ele subiu deste ponto até aqui 75%, mas se nós considerarmos, se nós observarmos melhor aqui o gráfico, nós vamos ver que este movimento aqui de baixo, aqui é um movimento muito maior, aqui até aqui 140%. Era esperado que em algum momento o preço poderia fazer uma reversão, principalmente porque se nós observarmos aqui no gráfico diário, você vai ver que o preço ele já havia feito uma ATH, uma máxima histórica aqui exatamente neste ponto aqui, e depois não encontrou força, o preço lateralizou alguns dias, tentou novamente romper essa resistência, tentou fazer aqui um pivô de alta, fez um topo duplo para quê? Para reversão deste movimento e o preço foi para baixo, ok? Vimos no gráfico de 4 horas que o preço chegou numa região de sobrecompra. E se você observar aqui no gráfico diário também, quando ele fez essa máxima, o Bitcoin chegou a 78% de índice de força relativo. E note que ele tentou aqui também neste ponto. Se você observar, é uma resistência. Então era um ponto importante para se observar. Outro ponto aqui é a presença de volume
vendedor, e isso aumentou aqui, inclusive com essa queda aqui acentuada, mas aqui dá para ver uma presença muito forte de uma agressão vendedora. Então vamos lá, contextualizado, neste momento aqui, o investidor, o que ele estava fazendo? Ele teve a possibilidade de encerrar a posição, de estopar, ele não percebeu que houve uma reversão desse movimento altista, o preço começou a fazer topos e fundos descendentes, e mesmo nesse ponto aqui, caso ele tivesse estopado aqui nessa região com 10% de queda, não faria sentido também voltar nessa lateralização, é muito arriscado a lateralização. E depois houve o rompimento desse suporte aqui, exatamente, você vai mapeando o preço, vai observando, houve o rompimento do suporte, novamente uma nova lateralização, o preço fazendo topos e fundos descendentes e veio descendo, não faz sentido ainda nenhuma posição. Como nós observamos aqui, dentro dessa tendência primária de baixa, aqui, primária de baixa, secundária de baixa, nesses pontos aqui, embora você entrando nessa operação com risco maior, porque você estaria operando contra a tendência, nessas terciárias você poderia ter grandes possibilidades de estar voltando para a operação e estar fazendo alguns trades intermediários, ou seja, de médio prazo. Vamos observar daqui esse ponto até aqui 38%, daqui até aqui 30%. Então dava para fazer sim algumas entradas, mas trabalhando com linhas de tendência de alta, rompimento da linha de tendência de alta, stop, para fazer as proteções. É claro que você não pegaria, provavelmente não daria para o investidor pegar esse ponto aqui, bem aqui embaixo, não é mesmo? Mas deu para perceber que foi um volume considerável aqui, comprador, um pavio aqui mostrando a força compradora, o interesse comprador, jogando aqui o preço para cima. Então, mesmo que com um aumento de risco aqui acentuado, justamente porque a operação aqui, o mercado, o comportamento do preço está no movimento aqui baixista para baixo, você estaria operando contra a tendência. Observando o preço, colocando stop, conseguiu identificar as linhas de tendências, viu aqui também que houve uma lateralização, preço continua caindo, com certeza você teria uma possibilidade muito maior de ter um retorno melhor nessa operação se você estivesse trabalhando, ou se esse investidor estivesse trabalhando aqui com stop. É provável que muitos investidores tenham amargado essa queda acentuada deste ponto até aqui, se ele não trabalhou com stop. Vamos colocar até aqui 74%. A Solana no mesmo movimento daqui até aqui, lembra que eu falei na aula anterior, 90% de queda, e o comportamento no gráfico é o mesmo. Linha de tendência aqui, terciária de alta, rompimento, linha de tendência de alta, é terciária porque é um período curto de análise, 21 de março a abril de 2022, posso colocar aqui a 6 de março, vai ajustando, você pode ir ajustando o gráfico justamente para facilitar a visualização. Então, com a minha experiência de mercado, o que eu acredito que provavelmente pode ter acontecido com esse investidor que acabou absorvendo toda essa queda? Se ele entrou aqui com 10 mil reais, ele chegou aqui com R$1.000 somente, 90% de queda. Vamos voltar aqui para o gráfico do Bitcoin. E se você observar, aqui neste ponto eu acredito que o investidor ele tenha pensado, para quem ficou aqui posicionado, está caindo, vai subir, ok, lateralizou, agora vai subir, caiu mais, agora lateralizou, vai subir, foi caindo, ah não, agora entrou pressão compradora, vai subir, e foi amargando toda essa queda, justamente porque não quis assumir prejuízo, não operou com stop. Isso está relacionado a medo de perder recursos financeiros. Faz mais sentido abrir mão de 5, 10% do que abrir mão de 74%, como no caso do Bitcoin ou da Solana de 90%. É muito mais coerente e inteligente trabalhar assim com os stops e aguardar, observar os comportamentos dos candles, das figuras gráficas e aguardar melhores momentos para se posicionar. Isso dá para perceber que o emocional ele influencia muito a tomada de decisão do investidor. Neste movimento aqui altista, olha que interessante. Aqui o investidor ele entra, fica posicionado, quando chega aqui
a um pullback, como nós já vimos na aula sobre pullback, é um respiro de mercado, isso é natural, faz parte, mas dentro aqui da linha de tendência de alta, tudo certo. O investidor que está com viés de aversão à perda, o que ele faz? Ele encerra a posição e não aproveita toda essa alta. E como nós já vimos, desse ponto até aqui, 130%. Dessa queda aqui até aqui, 11%. Daqui até aqui, 79%. E talvez não necessariamente sair aqui nesse pullback, porque o preço ainda estava dentro de uma linha de tendência de alta. Não houve rompimento dessa linha de tendência de alta. Por que você vai sair da operação? Aqui houve o rompimento da linha de tendência de alta. Então, sair aqui abaixo desses candles aqui seria o melhor momento. Até mesmo porque a média de 9 períodos cruzou a média de 20 períodos, apontando para baixo. O índice de força relativo também apontando para baixo. E o mercado estava numa região de sobrecompra, aqui acima de 80%. Então é muito legal, dá para fazer várias análises e, como eu mostrei, contextualizando o que nós falamos na aula anterior, que tanto para alta como para baixa, foque na sua estratégia, foque nos seus objetivos, deixe o mercado caminhar, opere na tendência do mercado, trabalhe com stop. Não rompeu a linha de tendência de baixa, por que você vai sair? Tá no jogo, tá tudo certo, tá no game. Aqui a mesma coisa, não precisamos de muitos indicadores. Dá para ver uma tentativa fracassada de um pivô de alta, de um rompimento desse novo topo duplo com presença, volume aqui de vendas, mercado caro, volume vendedor, os candles aqui sinalizando uma força, uma agressão, um desinteresse do mercado para comprar dos compradores nessa região de preço. O interesse aqui é da parte vendedora, da agressão vendedora para shortear a operação, jogando esse preço para baixo, e foi isso que ocorreu. Beleza? Então é isso, muito claro, muito simples. Até a próxima aula e até os novos aprendizados. Tchau, tchau.